Boa tarde a todos. Felipe Tuman. Eu sou professor do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e componente da comissão organizadora desse evento, junto com as professoras também do curso de Licenciatura em Dança, Rubiane Zancan e Laura Bauerman, além das acadêmicas Kinae Primon e Ananda Barzotto. Então, gente, esse é o primeiro encontro de um evento que é um colóquio transdisciplinar chamado Percursos Poéticos de Saberes. A ideia é que esse evento ocorra na forma de lives com grandes temas como corpo e amor, corpo e tempo, corpo e espaço e corpo e poética. Esses encontros vão acontecer em quintas-feiras nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Cada uma com uma data distinta. Fiquem ligados aí no nossos canais do curso de dança, no canal do YouTube, Instagram, Facebook. E a gente vai mandando a divulgação pelos meios que a gente já comunicou com vocês. A transmissão vai ser sempre pelo canal da Licenciatura em Dança URGS, esse canal que está aqui. O próximo mês, igualmente, vai ser no dia 25 de março, porém às 18 horas. Em cada encontro, nós vamos ter duas vias de comunicação do tema central. O tema de hoje, corpo e amor. Então, a gente vai ter uma via de comunicação prioritariamente falada, pela via oral, narrativa, enfim, e outra via prioritariamente por meio de uma intervenção artística. Então, a ideia é isso, é comunicar acerca desses temas profundos, pelo menos por duas grandes vias de comunicação. Esse evento ele foi pensado porque, enfim, atravessados pela pandemia e os efeitos dela, nos vimos convidados, chamados a prosseguir com as atividades na universidade de forma remota. E aí, com o objetivo, enfim, de diminuir a circulação, o contato de pessoas, enfim, diminuindo a possibilidade de contágio pelo vírus. Enfim, uma atitude responsável, enfim, da universidade, uma atitude responsável, enfim, que nos coloca em menos pessoas circulando nas ruas, uma vez que é possível isso. Então, como desde a concepção do curso de licenciatura em dança, nós nos pautamos por um viés que ele considera a educação um fenômeno complexo e que deve ser tratado, para além de uma visão utilitarista e simplificadora, percebendo a formação docente, para além de conteúdos técnicos específicos de cada dança. Dessa forma, nós pensamos no grupo de organizadores em abordar esses grandes e profundos temas que vão além das fronteiras disciplinares, como, enfim, amor, tempo, espaço, poética, como uma forma potente de provocar movimento no sentido da produção de conhecimento em dança. Mas, enfim, hoje não é o meu dia de fala, eu vim aqui só como o mestre de cerimônias, eu vim aqui para apresentar dois amores que estão aqui conosco. Eu fui escalado para apresentar a dupla de hoje, porque eu sou um grande apreciador de tudo que essas duas joias fazem, enfim. Então, assim, eu aprecio demais o trabalho das duas pessoas que estarão conosco. E então, sem mais delongas e nem mais suspense, com vocês teremos o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Renato Nogueira, e a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mônica Dantas. Antes de passar a palavra para eles, e não só a palavra, enfim, antes de passar o bastão para eles, agradecer demais, enormemente, a disponibilidade deles estarem aqui conosco, arrumar um espacinho na agenda, porque a agenda deles não é uma agenda fácil, eu sei, é uma agenda super concorrida, mas abriram esse pequeno espaço para estar aqui hoje, brindando com o seu corpo e o seu amor. Certo? Então, nós vamos iniciar com a professora Mônica. Eu não vou apresentar mais os nossos convidados, porque eu gosto de deixar que cada um se apresente até para aquecer, enfim, até para conseguir andar na sua fala a partir da sua apresentação, certo? Então, nós começaremos com a professora Mônica Dantas, certo? Então, com vocês, Mônica Dantas.
Boa tarde. O amor que eu trago não é transcendental. É imanente e material. Mas pode ser transpessoal, Jair Felipe. O amor que eu trago tem cheiro, tem sabor, tem ruídos, tem silêncios. Esse amor às vezes tem preguiça e se exaure de tanto amar. O amor que eu trago é terreno e aquoso e aéreo e visceral. Eu queria poder trazer o amor universal, casto e transcendental. Mas o amor que eu trago é imanente e material, mas pode ser transpessoal. O amor que eu trago é uma boca escancarada, desejante, encarnada, antropofágica. E porque radicalmente carne, esse amor que eu trago é maternal. E acolhe, e embala, e escuta, e transborda, e entende que é preciso deixar partir. O amor que eu trago quer amar vocês. Vocês dois, vocês três, vocês seis, vocês todas, vocês todos, nós todes. Meu nome é Mônica Dantas, eu acho que todo mundo aí me conhece. Eu sou professora no curso de graduação em dança e no programa de pós-graduação em artes cênicas, ambos aqui da URGS. Sou doutora em estudos e práticas artísticas pela Université do Québec em Montréal. Sou mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS, pela ESEFI de URGS, e realizei estágio de pós-doutorado no Center for Dance Research da Coventry University, com bolsa CAPES. Sou artista de dança e dançarina, portanto, há pelo menos 35 anos, e reconheço nas professoras e coreógrafas Ceci Franck e Eva Schuh a base da minha formação em dança moderna e contemporânea. Eu quero agradecer imensamente a organização do evento Percursos Poéticos de Saberes, então na figura das professoras Laura Bauerman, Rubiane Zancan e Jair Felipe Uma. Não haveria nada que me emocionasse mais do que dançar o amor. Eu agradeço também a bolsista Kinaê Primo pelo backstage e a possibilidade, a oportunidade de estar presente aqui com Renato Nogueira. Eu não me arrisquei a dançar o amor, né, ao vivo, né, não tive coragem, devido aos meus limites de lidar com essas tecnologias, então eu preparei essa videodança, que se chama Amo, em colaboração com Alex Hernambi, que é artista visual, fotógrafo de cinema, e com Suzy Weber, que é professora da URGS, no Departamento de Arte Dramática, e também do PPGAC, e também dançarina, com a qual eu convivo há quase 40 anos. Esse trabalho condensa muito da minha trajetória como artista e traz elementos com os quais venho trabalhando há mais de 10 anos. Esse vídeo, ele também traz ecos das criações coreográficas que venho desenvolvendo com a Anima Companhia de Dança e com a Eduardo Severino Companhia de Dança. Porque assim como eu não amo só, como nós não amamos sozinhos, eu não danço só. Para mim, de movimentos, de gestos, de suspensões, de quedas, de inspirações, de paragens, de suspiros, de engasgos, de tremores, de risadas, de lágrimas, de torções, de tensões, de espirais, de colapsos, de controle e descontrole, de olhares e de suores, se alimentam o corpo, se alimenta o amor, se alimenta a dança. Esse vídeo, então, se vocês... Enfim, eu não vou explicar o trabalho, mas tem mais algumas coisinhas que eu quero falar sobre ele. Ele se divide em 4 partes: paixão, convite, prazer e verdade, e termina invocando o hino Um Violador em Tu Caminho, né, com o slogan, então, El Violador Eres Tu. A técnica utilizada para trabalhar com as imagens foi a pixelation, uma técnica de animação stop motion, na qual os movimentos foram captados sob a forma de fotografias, e essas fotografias foram posteriormente animadas, criando assim essas sequências. Então, não é um trabalho que a captura de imagem foi feita em vídeo, mas foi feito em fotos, por meio de fotos, e depois essas fotos foram animadas, né? É uma técnica que o Alex Hernambi vem desenvolvendo há algum tempo, não foi ele que inventou,
mas ele trabalha muito bem isso. A gente, já é a segunda colaboração, a segunda parceria nossa, que o Alex, então, trabalha essas fotografias em movimento, essa animação de fotografias. Eu acho que até agora era isso que eu queria dizer nesse momento. Eu agradeço, então, mais uma vez, ter podido mostrar esse trabalho, ter podido criar esse trabalho provocada por esse evento. E continuamos, depois eu retorno, eu acho, para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada, Jair, muito obrigada, Kinaê, muito obrigada a todas, a todos. Grato, Mônica. Então, agora, alimentados por todo esse amor da professora Mônica, passamos o bastão para o professor Nogueira e depois a gente se encontra para uma conversa aí. Professor Nogueira. Boa tarde. Como vocês estão? Eu quero agradecer o convite. Não sei se todo mundo me ouve bem, se o som está bom, como está a chegada da imagem. Se a imagem está bem também, não está estourando. Nesses tempos de... o que eu quero trazer, primeiro agradecer o convite, o programa de pós-graduação Artes Cênicas, o curso de licenciatura em dança. Também agradecer muito também Jair, Felipe, agradecer a professora Mônica Dantas e a equipe maravilhosa, parabéns, fiquei muito entusiasmado com a videodança, um trabalho muito bonito, fiquei entusiasmado com a videodança, eu acho que ficou muito, muito interessante, um trabalho que eu acho assim, tem muito papo para a gente trocar, muita ideia para trocar em cima disso, em cima desse trabalho, desse espetáculo agora, desse pedaço em 5 minutos aqui. Na provocação do que o evento traz, que é falar de corpo e amor, eu fico numa encruzilhada que são 2 temas importantes que, por si só, tanto o corpo como o amor, tem muitas questões para nós pensarmos. Quando nós falamos de corpo, eu quero pensar o corpo, tem muitas formas, muitos estudos sobre o corpo. Eu acho que na área das artes cênicas, no campo das performances, no campo da dança, do teatro, tem muita coisa, muitas contribuições para a gente pensar o que a gente chama de corpo, né? Uma forma de pensar o corpo é como sendo uma instância vital, a instância da vida, e esse corpo, que é a instância da vida, de alguma forma, a gente, quando se debruça sobre ele, tem que entendê-lo como um elemento político, um elemento que é submetido ao controle, né? Se a gente for pensar como é que o corpo da mulher, o corpo dos povos indígenas, o corpo das mulheres, o corpo dos homens, os corpos negros, os corpos das crianças, esses corpos são marcados por condições sociais, condições históricas. Esse corpo nunca está nu, esse corpo está sempre, de alguma forma, atravessado e vestido por vários condicionantes, por várias histórias, por cultura. E, nesse sentido, tem uma coisa interessante, que o amor, que também é um sentimento, o amor também é um projeto político, o amor também pode ser entendido como uma postura ética. O amor, ele convoca o corpo para uma autonomia, para uma interdependência, para uma relação de interdependência, não uma relação de dominação ou uma relação de controle. Sem idealização, sem romantismo, o que o amor convoca, o que o amor propõe, é que a gente assuma, de alguma maneira, os passos do nosso corpo, que a gente assuma as consequências, implicações e o desejo do nosso corpo. A gente assuma o desejo, e não o desejo como falta. Talvez uma das definições mais interessantes em relação ao amor é que o amor, ele inscreve o desejo fora do horizonte da falta. Talvez as comédias românticas, muitas vezes também a literatura, a literatura ou as canções populares, elas inscrevem o amor dentro de outros tipos de desejos, que é pela falta. E a gente acaba reconhecendo muito mais o amor, mais pela falta, do que pela ausência, do que pela sua presença. Mas o interessante de pensar o amor é muito menos pela sua falta do que pela sua presença. E o que significa isso? Como a gente pode interpretar essa presença do amor? De que maneira a gente pode interpretar
o amor como presença. Me parece que tem algo que a gente, quando a gente fala de corpo, que é importante, que é entender que em sociedades que operam nos sistemas de colonização, que operam dentro desse sistema, de alguma forma, essas sociedades, elas têm um problema com o corpo. Qual o problema? O patriarcado, começar pelo patriarcado. O patriarcado, que é um sistema estrutural de controle, ele objetifica o corpo das mulheres. O corpo das mulheres é transformado em objeto, e essa objetificação, ela se transforma também numa auto-objetificação à medida que as mulheres se subjetivam para configurarem uma prateleira do amor, do desejo, para se enquadrarem num certo padrão que elas possam ser alvo de uma escolha masculina. Aí, em qualquer medida, independente da orientação, da identidade de gênero sexual, é dito às mulheres que elas precisam de uma autorização do desejo masculino. Isso diz o patriarcado. Então, esse corpo, ele está barrado. Esse corpo, de alguma forma, está sob um controle. Se a gente for pensar no racismo, os corpos negros são transformados em corpos ferramentas pelo processo da escravização, corpos mercadoria. E um corpo mercadoria, um corpo ferramenta, um corpo que se transforma numa coisa que pode ser vendida, pode ser comprada, é um corpo destituído da possibilidade de criar os seus caminhos, de criar os seus passos. Então, um corpo que ele fica sob uma tutela mercantilista. Então, esse corpo também, ele fica, o corpo das mulheres negras, dos homens negros, das pessoas negras, das crianças, os corpos dos povos indígenas na América, por exemplo, por conta do processo de colonização, foram subjugados a um tipo de nativismo, um tipo de pensamento colonial que amarrou esses corpos num percurso quase ahistórico, sem história. Então, muita gente vai dizer que, por exemplo, isso era um clichê dos anos 2000, do século XX, por exemplo, que é muito estranho, aquela pessoa é indígena e ele usa celular, ele tem computador, ele dirige um carro. Ninguém vai dizer se uma pessoa mais ou menos branca, se ela não andar de charrete, não andar de fraque, a mulher não andar de anágua, que era uma configuração das que as pessoas brancas faziam nas suas vestes no século XIX, porque o tempo é dinâmico e a cultura é dinâmica, mas tem uma imposição, isso é destituir esse corpo ou cristalizar a cultura desses corpos. As crianças são tuteladas, o mundo é feito para gente adulta, então o corpo da criança é um corpo que vive sob o controle de um adulto. À medida que essa criança, ela precisa de cuidado, e o cuidado aí tem um paradoxo, porque o cuidado muitas vezes, a correção da criança no século XX, era muito comum que um pai ou uma mãe batesse numa criança, ou uma pessoa mais velha da família, um tio, uma tia, porque a criança tinha feito algo errado. Então esse corpo está destituído também de uma possibilidade de conhecer seus próprios passos. A classe trabalhadora, em países onde a exploração capitalista ela chega às raias da loucura, é também um corpo que ele precisa vender a sua força de trabalho numa medida que desagrada os próprios caminhos do corpo. O corpo vai ficar extenuado, mas não importa, ele tem que vender a força de trabalho para se manter, ainda que ele entregue muita energia para recuperar muito pouco daquilo que foi investido. E essas intersecções todas, elas fazem com que o corpo tenha uma dificuldade fundamental numa sociedade de dominação e controle. Eu lembro aquela canção, né, do Caetano, Estrangeiro, macho adulto branco sempre no comando, que os sujeitos, ou como diria Deleuze, a roxidade do rosto do homem branco, Deleuze e Guattari, existe um rosto de um homem branco como se fosse o rosto do corpo autorizado a seguir seus próprios passos, a dar seus próprios passos. Mas aí Fanon tem algo interessante para dizer, que de alguma forma, se tem aquele que tutela o tutelado, se tem um prisioneiro, tem que ter um carcereiro. E a gente pode falar em níveis de toxicidade, em níveis de uma incapacidade, um tipo de desidratação afetiva, mesmo desses corpos que são aqueles dito capazes de fazer seu próprio caminho. Numa sociedade racista, patriarcal, heteronormativa,
né, o corpo cis, hétero, cisgênero, heterossexual, masculino, branco, cristão e rico. Esse é o corpo, cristão católico, cristão, ou qualquer outra expressão do cristianismo. Esse é um corpo que, aparentemente, ele está investido justamente no poder da tutela, poder de tutelar, de não ser tutelado, né? Porque a gente tutela os alienados, entre aspas, alienados aqui, mas tutela aqueles que estão sob cuidados, né? Por conta de alguma doença, alguma inaptidão para poder trabalhar, poder gerir a sua própria vida. Então, os asilos, por exemplo, corpos possam amar. Essa é a questão que eu quero pensar junto aqui, eu quero trazer para a gente conversar. Eu não vou falar muito longamente, né? A ideia, acho que eu comecei, vou pedir que me informe aqui o horário que eu comecei. Eu quero ficar por volta de 20 minutos, que acho que é um tempo considerável para a gente poder bater papo. Eu acho que eu já cheguei a 10 minutos aqui, então acho que mais 10 minutos. O que eu quero pensar? Que a relação entre o corpo e o amor é que o corpo, como é um elemento dentro de uma rede de relações de poder, relações de força, esse corpo vive dentro, geralmente, quase sempre, de uma dominação estruturante do seu movimento. Eu não estou aqui separando o corpo de alma, eu estou entendendo o corpo como aquilo que nós somos, e esse corpo, pensando no seu caráter político, é um corpo que é como se ele fosse dito a ele, num paradoxo: ame, se esforce por amar, isso dizem todas as propagandas, mas todos os dispositivos com os quais esse corpo é gerenciado, com os quais esse corpo se defronta, são dispositivos que propõem justamente o contrário, propõem que esse corpo esteja impossibilitado de amar e de ser amado. Impossibilidade de amar e ser amado, porque a regra fundamental nas sociedades que operam a partir do que eu vou chamar aqui de uma colonização da existência, uma colonização da vida, a regra fundamental dessas sociedades, ou vamos dizer, vou pensar como cultura dessas visões de mundo, a regra fundamental é o impedimento do acesso desse corpo ao seu próprio desejo. O que está em jogo é que esse corpo deseja alguma coisa que não seja... que, óbvio, que o desejo sempre nasce das interações, os gostos são construídos, mas de alguma forma que está em jogo que esse corpo deseje ser objeto, esse corpo deseje ser objetificado. E a objetificação, a gente pode chamar também aqui de coisificação, a gente pode aqui aproximar a objetificação de coisificação, se transformar em coisa. Quando se transforma em coisa, esse corpo perde a possibilidade justamente de fazer um percurso amoroso. Se a gente entender, pensando com Sobon Fusomé, pensando com Patebá, pensando com Orumilá, com alguns autores e autoras, né, Huneffer, por exemplo, autor do Kemet, que redigiu, que foi responsável por compilar um texto chamado O Livro do Vira-Luz do Dia. Se nós pensarmos a partir junto com essas pensadoras e pensadores, a possibilidade do amor, a experiência amorosa, o amor como um afeto, é um afeto de equilíbrio, é um afeto que permite que todos os outros afetos se organizem e esse corpo se mantenha em estado de bem-estar consigo. À medida que um corpo é afetado, configurado como objeto, como coisa, esse corpo vai ter uma dificuldade tremenda, uma guerra, para poder se tornar um corpo amante, um corpo amado. Então, nesse sentido, e a arte, que não é uma forma de organizar o mundo, mas a arte é uma possibilidade existencial da gente enfrentar e reconhecer a vida como um grande mistério, uma dádiva incrível, maravilhosa, e sorrir junto com esse mistério. O amor, além de ser um projeto político, além de ser um instrumento ético, além de ser um sentimento, o amor é uma arte. E aí, como diria Erich Fromm, A Arte de Amar, um texto publicado pelo pensador alemão, A Arte de Amar, quer dizer, a arte, amor como um projeto artístico, um artesanato, ou seja, um artesanato afetivo,
Isso é possível fazer um artesanato afetivo, uma dança, né? Uma cena, aquele corpo que está livre da objetificação. Então, a primeira questão, talvez eu quero trazer aqui para pensar nesses 5 minutos finais, é como nós podemos, numa sociedade organizada pelo controle, pela dominação, como nós podemos, como somos capazes ainda de amar, se na objetificação nós apreendemos o amor pela sua ausência. Tanto que nós celebramos o amor pela falta, o amor por aquilo que não temos, o amor como sendo alguma coisa que nós precisamos, ou alguma coisa que o outro tem a nos dar, mas não como um percurso a ser feito. Então, entender o amor, a relação de corpo e amor é uma relação de percurso, uma relação de caminhada, uma relação de configuração, uma relação de costura, uma relação de artesanato, onde todos os corpos são sujeitos com interesses, com desejos, com perspectivas, com intenções, entendendo que essas intenções, desejos, podem entrar em choque. E à medida que elas entram em choque, isso não é um motivo para uma guerra franca, para uma guerra ou para uma disputa, para ver quem vai vencer, mas é a motivação para um reconhecimento da humanidade, assim como a dança, ela muitas vezes, mais do que um ato heróico, é um ato de reconhecimento da nossa humanidade, e acho que aqui vocês podem dizer isso melhor do que eu, né? O que é bonito na dança talvez seja isso, mais do que um ato heróico, mais do que um ato do sobrenatural, do fora do comum, é um ato de afirmação de uma natureza humana, afirmação dessa condição humana. O que parece interessante é que a arte de amar é a possibilidade justamente de exigir do corpo, exigir dos corpos que amam, que eles percorram caminhos que estão por ser feitos, caminhos que não estão pré-coreografados, caminhos que não estão pré-feitos, caminhos que, na verdade, não tem uma chave mestra, não tem uma possibilidade de um coach afetivo que vai dizer como a gente faz, mas que o percurso do amor, ele é realmente para além de qualquer fórmula. Ou seja, o corpo só é possível ao corpo que ame aquele corpo que está dentro da forma prévia determinada, estabelecida. Como devem ser as crianças? Como deve ser uma mulher para ser amada? Como o homem tem que se comportar? Essas frases que dizem o que é ser um homem de verdade. Essas frases extremamente perigosas que retratam um tipo de construção biopsicossocial que vão constituir, ou seja, o que um homem faz, o que as mulheres fazem, o que são os negros, o que são os brancos, o que são as crianças, o que são os velhos, o que são os gays, o que são as pessoas héteros. Ou seja, isso que o Fanon de alguma forma está dizendo, assim, reencontrar nossa humanidade tem relação direta com o enfrentamento desses códigos que vão, de alguma maneira, justamente impedir que o corpo se movimente dentro da sua própria dinâmica. É necessário encontrar uma dinâmica de movimento com o corpo junto com outros corpos, que não seja uma dinâmica já pré-estabelecida que impeça que nós encontremos, que nós escutemos um pouco a nossa voz. O que eu quero dizer com isso? Para a gente fechar aqui nesse minuto final. Corpo e amor. Tem uma história que Sobon Fu Somé conta e o Patrice Malidoma Somé, eles contam essa história. Eles são naturais do povo da Gara, que fica ali naquela região ali da África do Oeste. Boa parte da aldeia fica em Burkina Faso. E tem uma história que talvez muitos conheçam, vou repetir aqui, mas quando uma criança nasce, quando está para nascer, a mãe conversa com o pai dessa criança e ela vai para um lugar para escutar a voz da criança, para entender, para conhecer a canção da criança. E ela vai contar essa canção para o pai, para as parteiras, para as pessoas que vão receber a criança. E a criança vai ser recebida sobre essa canção e vai chorar nesse ritmo. Ela vai começar a dançar no ritmo da sua canção, a canção que ela disse que ela tinha antes de nascer. E porque ela tem uma canção que vai ser cantada para ela em momentos especiais da vida, quando ela debutar, quando ela fizer a primeira caçada, quando ela casar, quando ela escolher alguma coisa importante, quando ela envelhecer e quando ela morrer, e ela deixar a comunidade. Na morte também se canta a sua canção. Quando ela faz uma coisa muito errada, que afeta a comunidade, também se canta essa canção. Essa canção,
ela é o ritmo do seu próprio corpo. Ela é um nome, ela traz o seu nome e traz um ritmo, uma coreografia que só ela pode fazer. Talvez seja isso que numa sociedade como a nossa, num sistema mundo global que nós vivemos, seja isso o maior impedimento, que nós possamos escutar as nossas próprias canções e fazer uma coreografia, que seja a nossa própria coreografia. O que não significa uma coreografia individual, mas significa uma coreografia que ela, no encontro, ela se desenvolve, se desenrola, e a canção também se desenrola conosco, nos corações daqueles que fazem o caminho do amor junto conosco. Isso que eu quero, essa minha contribuição de hoje. A gente pode conversar a respeito disso. Corpo e amor. Como é difícil amar num mundo onde nós somos transformados constantemente em objetos e mercadorias. Talvez seja esse o problema. Obrigado. Professor Renato, agradecer demais a sua presença mais uma vez. E, nossa, eu estou ainda tonto com as duas formas de comunicar acerca do corpo e do amor. Eu penso que na própria trajetória, nos fazeres, tanto da professora Mônica quanto do professor Renato, o professor Renato destaca isso nos seus textos, a importância de aventarmos possibilidades epistemológicas outras, aventarmos possibilidades, tanto, enfim, de compreendermos acerca do conhecimento, enfim, mas acerca do mundo, da vida, a possibilidade de existência diversas. E por isso, e aí da maneira que foi amarrado hoje, o amor e o corpo, enfim, é mais uma teia dessa trama complexa que tece de forma a nos apresentar uma tapeçaria, enfim, que ao afastados aí a gente consegue enxergar a complexidade da vida. Eu estou muito tocado, estou muito mexido, tanto pelo que fomos brindados pela Mônica, quanto pelo professor Nogueira. E, nossa, professora Mônica tem alguma colocação, professor Nogueira tem alguma colocação, algo para, enfim, para trocar com a gente. Eu quero fazer uma colocação que eu poderia ter feito lá no início, eu esqueci, que é merchan, não é um merchan, é uma recomendação. O professor Nogueira, no ano passado, lançou esse livro, Porque Amamos. Então, assim, eu recomendo demais, enfim, é uma delícia, então, olha, enfim, eu só recomendo muito, Porque Amamos, professor Renato Nogueira. Não poderia deixar de referenciar. Professora Mônica, tem algum... Não sei, podemos abrir os nossos microfones aí para fazer algum... Pessoal de casa tem alguma coisa para brincar com a gente aí? Olha o pessoal aí comunicando. Mônica, conta para nós aí como te bateu agora, enfim, como que chegou agora depois da fala do professor Nogueira. Pois então, eu anotei várias coisas que o professor Nogueira falou, mas uma coisa que para mim que me deixou contente, vamos dizer assim, é que eu pensei esse trabalho, ele é um percurso, né? Ele é dentro de uma casa, né? É dentro de uma casa, ele quer trazer essa relação de intimidade. Claro, ele é algo feito por uma mulher de 53 anos, que sou eu, com uma outra mulher, mais ou menos da minha idade também, né? Mas o fato de ter essa questão da casa tem uma relação com a intimidade, né? E ontem eu ainda estava conversando sobre isso.
E essa ideia um pouco óbvia da mulher na casa, eu acho que a gente quer trabalhar e trabalhou no sentido também de desfazer essas relações tão imediatas, a mulher e a casa, a mulher, né, o corpo da mulher, a nudez, no sentido de inverter um pouco as relações patriarcais, né, as relações capitalistas, as relações, né, dessa estruturação do poder que o Renato falou também. Então, teve essa intenção no nosso trabalho. Eu acho que quando a gente recorre, então, ao violador, el violador eres tu, né, é uma maneira de fechar um pouco o sentido, mas, e até eu me lembro que eu conversando com a Suzy, a gente pensou isso, essa é a verdade, a verdade, porque isso é verdade, eu tenho um problema com essa verdade, mas porque essa cena seria a verdade, mas porque para nós é um pouco essa questão da entrega, né, da possibilidade de entrega e justamente dessa impossibilidade também para os seres que amam na entrega, de realizar essa entrega completamente, né? Enfim, em função de todas essas questões estruturais que a gente vive. Mas eu fiquei pensando também o que a dança me ensina, né? A partir da fala do Renato também, que o Renato trouxe, o que a dança me ensina e o que no meu percurso, em termos de conceitos que eu tentei criar, tem um conceito que me acompanha há muito tempo, que é o conceito do corpo dançante como um corpo promíscuo, né? Da promiscuidade do corpo dançante, da continuidade do corpo dançante, que é justamente pensar nesse paradoxo do nosso trabalho como dançarino, um trabalho que é técnico, um trabalho, Renato, que por vezes passa por uma objetificação, uma auto-objetificação, né? Essa necessidade que eu mesmo tenho de olhar o meu corpo, de olhar o meu movimento, mas que nunca se realiza completamente, né? Eu trabalhei um pouco, estudei um pouco Merleau-Ponty no meu mestrado, e essa impossibilidade do corpo ser, do sujeito, no final das contas, da pessoa ser 100% objeto e ser 100% objetificado, né? Então, quando eu trago sempre dentro desses paradoxos, eu acho que o que a dança nos provoca muito é esse exercício de, sim, se afastar e trabalhar tecnicamente o seu corpo em determinado momento, para, num outro momento, compreender que este corpo é sempre o mesmo corpo, é o corpo que ama com todos os limites e possibilidades, é o corpo que come, é o corpo que passa bem, é o corpo que passa mal, é o corpo que engravida, é o corpo que amamenta, e é o corpo que dança, né? Então, essa ideia dessa promiscuidade do corpo dançante é uma ideia que me é cara, e não é uma resposta, né? Eu jamais vou tentar esboçar resposta, enfim, construir respostas, tenho cada vez sempre mais perguntas, mas eu penso para mim que isso é uma possibilidade, Renato, de pensar uma dessas questões, essa questão principal que você colocou, né, na sua fala. E porque eu penso nisso, né, de o que eu aprendo, o que a dança me ensina há tanto tempo, e toda essa nossa tentativa de ser o professor e de ser o bailarino e de ser o artista e de ser, enfim, essas múltiplas facetas que nos constituem, delas estarem inteiras a cada vez que a gente tem que amar, ensinar, dançar. Acho que tá bom. Eu fiquei pensando aqui os meus botões provocados de novo, que eu tenho pensado muito sobre essa questão utilitarista, que talvez estejamos vivendo um hiperutilitarismo. Isso na educação, isso enfim, em todos os âmbitos, na arte, penso que isso tem a ver com essa sociedade do consumo, do hiperconsumo,
tudo é feito para isso, tudo é pensado nisso, os relacionamentos são pensados por aí. Então, é meio clichê isso, mas pensar o amor, enfim, e o amor, esse amor incorporado, e não teria como ser diferente, né? O mais dentro de mim, o mais no meu miolo, como eu gosto de abordar, ele é um ato revolucionário, ele é um ato que provoca na contramão, enfim, do utilitarismo, enfim, eu tenho pensado muito sobre isso, de como transcender, de como, na verdade, conseguir dar conta, se dar conta do contexto hiperutilitarista que vivemos. Bom, se dando conta é o primeiro movimento. E aí, e como romper com isso, como sair com isso, como caminhar numa outra lógica. A ideia de criar esse evento também é por isso. Esse evento não tem o objetivo de, no final das contas, chegarmos e dizer, bom, então aqui o conceito de corpo e amor é esse ou é aquele. Então, tá bom, para que serve isso para o ensino da dança, ou seja lá para o que for? Não tem essa ideia. A ideia é nos encontrarmos e conversarmos e trocarmos, e isso ficar num campo, isso ficar reverberando nas paredes, nos corpos, enfim, e a partir daí, enfim, cada um organizando essas provocações de distintas maneiras a partir dos seus corpos, a partir das suas subjetividades também. Então, fiquei pensando como provocar isso no caminho contrário da hiperutilitariedade que, enfim, estamos sendo empurrados a todo dia, né? E entramos juntos, enfim, nessa. Tem gente perguntando aqui, né? Alguém perguntou. Tem perguntas. Olha aí, vamos lá. O conceito de corpo político é o corpo que resiste? Corpo marcado por acontecimentos? Queria pensar esse conceito na dança, na vida. O corpo dançante é político? Professor Renato, e aí? O corpo dançante, ele é político, não tem jeito como não ser, porque a cultura, ela acaba sempre produzindo política. Então, tem coisas muito simples, como, por exemplo, a gente está muito no meio de uma cultura pornográfica. A pornografia toma muito, aí é sem imoralismo, eu digo, né? A pornografia ganhou muito relevo na nossa sociedade, na nossa cultura. Não tem tanto site de pornografia, mas eles são muito acessados, né? Eles são muito acessados, principalmente por homens adultos, né, que acessam pornografia. E aí, o que está em jogo na pornografia? Eu fico pensando numa frase que a Sobonfu Fusomé disse, né? Que ela fala, na aldeia, nós mulheres sempre andamos com os seios de fora. E ninguém pula em cima da gente, ninguém acha que isso seja... Tô querendo chamar a atenção de algum homem, né? Ou seja, a dança, ela pode provocar justamente isso, é um espetáculo estético. Não é... Ou seja, porque o seio, a bunda, né, o pênis, isso tudo ficou assim, tudo ficou pornográfico, não erótico. E aí, a dança, ela está muito mais num registro erótico do que num registro pornográfico, né? E a pornografia, assim, no moralismo, no sentido de que tem uma objetificação radical, onde o voyeur, aquele que está de fora, e não aquele que exercita, muitas vezes está sentindo prazer. E aquele faz por conta, é um trabalhador de uma indústria muito maior do que ele, e o corpo está sendo ali no hiperutilitarismo. Como é que ficam as trabalhadoras da indústria pornográfica? Como é que elas vivem depois que saem? Como é que os caras vivem? Tomando muito remédio para ficar com ereções de tanto tempo. E aí eu acho que a dança é justamente o seguinte, para dizer que o corpo não precisa só viver um registro pornográfico. Eu acho que a gente vive uma pornotopia em todos os sentidos da vida, né? A relação com a economia, a relação com a política, tudo é para ser usado, esgotado, um espetáculo em que a plateia e artistas não estão tão satisfeitos com o que estão fazendo, né? Tem um certo cinismo da plateia, um cinismo do performer, quem está ali, e eu acho que isso numa sociedade pornotópica, que eu chamo de pornotopia, né? Eu até escrevi sobre isso ultimamente, eu escrevo, né, no blog Opinião, quinzenalmente, e eu tenho escrito sobre erotopia, afrogamia, pornotopia, sobre esses temas.
Alguns estão no meu livro, outros são mais recentes, não publiquei ainda. Mas é isso, então eu vejo isso, vejo que a dança é uma possibilidade, né? Porque ela pode justamente sair desse clichê. Abandonar o clichê é fundamental para a gente poder ter direito a ter a experiência do amor, da caminhada, do percurso, a não ter que performar algo que não quer. Eu acho que isso é uma questão. Isso a gente vive numa sociedade muito, muita imposição. Você tem que fazer algo que você não tá bem em fazer aquilo, e não consegue realizar aquilo. Então, no meu entendimento, a arte, em geral, ela sempre é uma possibilidade de a gente se reumanizar com a arte, né? De nos tocarmos com alguma coisa, né? De outra coisa acontecer ali, que não só o clichê pronto. Olha aí, temos outras perguntas. Gostaria de saber se o professor Renato Nogueira poderia falar um pouco mais sobre esse encontro com a humanidade. Esse termo acaba me levando para uma noção de humanismo. O evento está lindo. Obrigado aí pela Lularte, né, 14, fez essa questão. Eu também vou ter, sem fazer comercial, mas por acaso, ontem, quarta-feira, canal do Nogueira Sem Ir, eu fiz uma fala curta sobre o amor, né? É o canal do Nogueira às quartas-feiras, e no Instagram estou lá, Nogueira Sem Ir, _oficial. Quem quiser, tiver interesse em acompanhar algumas coisas que eu tenho feito. E nessa resposta, nessa provocação que a Lularte faz, o que me parece interessante? Eu trabalho com humanismo, com humanidade, na categoria dentro mais de um sistema Ubuntu, né? Como que o Ubuntu opera? A palavra Ubuntu quer dizer humanidade. E quer dizer humanidade não nesse humanismo, talvez, moderno, mas tem a ver com humanidade como uma experiência que ela é coletiva, uma experiência interdependente. Nós sempre dependemos de outras pessoas e a nossa realização passa pelo encontro com outras pessoas. Isso longe de romantismo, longe de idealização, mas não é mais 880, ou todos, eu amo todos, ou tenho que matar meus inimigos. Nem uma coisa nem outra. É o seguinte, nós amamos, o nosso sentimento de amor, ele pode ser aquoso, ele pode ser um oceano em maremoto, pode ser um oceano calmo, ele pode ser um fogo da temperatura do sol, ou pode ser uma fogueira. As coisas são dinâmicas e se modificam. E reconhecer essa humanidade no outro, reconhecer que tem um dia que você diz bom dia muito bem, e outro dia você diz bom dia sem vontade de falar nada, eu falo, quero silêncio. E encontrar no outro, respeitar esse percurso do outro. Isso é muito difícil, porque a gente quer alguma fórmula pronta, talvez, né, de um filme de Hollywood, uma comédia romântica, um Felizes para Sempre, e não é mais o caso de Felizes para Sempre. Essa humanidade é reconhecer que a gente até briga com o outro, com quem nós amamos. Porque a gente foi ensinado um pouco na sociedade dicotômica, as dicotomias, ou nós somos amigos, amamos profundamente, uma empatia fenomenal, ou não temos nenhuma empatia, a pessoa não tem rosto e pode ser eliminada. Walking Dead. Walking Dead é muito isso, né? Eu posso matar aquele que não é da minha tribo, aquele que é um morto-vivo. Mas não é isso. As pessoas têm várias possibilidades. Não se trata mais de ser bom ou de ser mal, ser completamente bom, completamente mal. Se trata de experimentar a humanidade, a nossa e do outro. E reconhecer que eu só posso caminhar quando eu tenho a humanidade do outro para também me dar algum suporte. E eu dou suporte para mim e para do outro. A gente vai fazendo esse ping-pong. É mais ou menos o seguinte, para fechar isso, é um jogo. Mas o jogo que nós jogamos, geralmente é um jogo de tênis, ping-pong, alguém ganha. Tem um jogo carioca, inventado no Rio de Janeiro, no século XX, que é bem interessante, que é o frescobol. Não sei quem conhece. O frescobol, o objetivo do jogo, não é que ninguém vença, é manter a bola em movimento. Esse é o negócio. Eu falo de humanidade nesse sentido. Humanidade é manter a bola em movimento. Outro é humano, experimenta, a gente vai, briga, ri, chora e vai fazendo coisas. Não tem que ter vitorioso. Não tem que vencer ninguém. Provar que é bom, pode chorar, eu tô assim, pode. Agora, a gente não consegue fazer isso, que tem que ficar montado num personagem. Aí ferrou. Aí é problema, é gente matando, aí é um garoto com 17 anos no Kentucky que vai pegar uma pistola e matar os coleguinhas na aula de geografia. Isso vai acontecer. Agora, sem romantismo algum.
Não tem garotos guaranis que fazem isso. Não é porque os garotos guaranis têm uma psicologia diferente. É porque eles são socializados numa experiência que eles estão mais inteiros do que o garoto do Kentucky que pegou a arma e matou. Depois do garoto do Kentucky, eu ia retomar um outro ponto, Nogueira, da pornotopia, né? Eu queria um pouco pensar as possibilidades de contraponto e de paradoxo dessa pornotopia também, né? Porque assim como a gente vê essa pornotopia, a gente vê se acirrar, né, nos últimos 5 anos, mais especificamente, um extremo moralismo e uma tentativa de silenciar os corpos desviantes, os corpos, a nudez do corpo, né, em diferentes contextos, e principalmente na arte, né? A gente tem vivido traumas, vamos dizer assim, a classe artística, mas a sociedade também, né? E um marco foi o fechamento da exposição no Marx, me esqueci, no Santander, me esqueci o nome da exposição, enfim, que era sobre a sexualidade, né? Que foi fechada, depois do golpe, aquelas coisas todas, Santander suspendeu a exposição, fechou a exposição, e depois ela foi realizada no Parque Lage, com crowdfunding, né, financiamento coletivo, por pressões de todos os tipos, entre elas a pressão econômica dos grupos que ameaçaram retirar suas contas do Santander. Então, esse foi um marco, né, era uma exposição que trazia diferentes modos de amar, né, diferentes formas de amor, diferentes representações nas artes visuais das formas de amor, e essa exposição foi fechada. Eu trabalho há muito tempo com o Eduardo Severino, Companhia de Dança, e eu trabalho nu desde, sei lá, faz 30 anos, né, de um modo, e nos anos, eu sou antiga, nos anos 1990, Queer Museu, obrigada, Lu, nos anos 1990, não tinha problema em mandar para os jornais fotos dos seios nus. A gente tinha uma coreografia da Andréa Druck, eu e a Tatiana Rosa, que se chamava Vênus é um Menino, que percorreu a cidade, dançava ao ar livre, que nós duas estávamos em cima de uma mesa com o tronco nu e construíamos figuras. E a gente nunca teve problema em dançar essa coreografia. Com o Eduardo Severino, Companhia de Dança, a gente dançou Bunda Flor, Bunda Amor, por muito tempo, Tempos Te Pego, Que Delícia, onde a gente, né, o Bunda Flor, Bunda Amor, né, como o próprio nome diz, botava a bunda de fora, o Tempos Te Pega, tinha uma cena final em que eu e o Luciano íamos rolando nus, enfim, fazendo um striptease ao som do Vando, tudo temperado com muito humor, ironia, etc. E a gente foi começar a ter medo de apresentar esses trabalhos há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás. E nós fizemos longas horas de negociação, nós aqui da comissão organizadora, com a comissão organizadora, para pensar como íamos apresentar esse vídeo que eu trouxe hoje, e se ele ia ficar gravado, não ia ficar gravado, né? Porque claro, a gente sabe os motivos, mas eu queria que a gente pensasse nisso também, né? Como essa pornotopia, essa extrema fetichização e objetificação do corpo e do amor, vamos dizer assim, do sexo, né, traz com tanta força esse outro lado, né? Eu acho que tem, Mônica, obrigado por essa questão, acho que por esse comentário, né? Porque eu acho que tem a ver com muita coisa, eu vou tentar ser sintético aqui, não ser mal interpretado também, ser compreendido, porque eu posso falar aí, esse tema é delicado. Mas a gente tem um fenômeno no Brasil, e aí, com todo o respeito a todas as expressões religiosas no Brasil, e grupos políticos, tá? Eu acho que é importante ter diversidade política e religiosa, mas tem pelo menos uma leitura hegemônica do cristianismo, que ela ganha mais força no campo da política brasileira, e aí tem o pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa que, inclusive, já fizemos mesa, debates, né, juntos, e que eu gosto da leitura que ele faz do cristianismo, né? Ele faz uma leitura interessante. E a gente tinha, nos anos 70, 5% da população evangélica, a gente tem hoje 32%, cresceu bastante,
Esse grupo está representado no Congresso Nacional. A gente tem uma ferida narcísica do patriarcado e da branquitude. Isso é uma questão, ou seja, o patriarcado e a branquitude tem uma ferida narcísica à medida que eles começaram a perceber que outros corpos gozavam, tem um problema com gozo, então a mulher está gozando porque tem um patriarcado, uma masculinidade que ela não quer reconhecer que essa mulher tenha desejo. Ele quer desejar a mulher, ela não pode ter desejo. Tanto que tem aqueles sujeitos masculinos que quando uma mulher fala alguma coisa, ele fica acovardado, um homem heterossexual, dessa masculinidade hegemônica, porque ele espera que ele é o conquistador. Na cabeça dele é uma conquista, ele tem que conquistar aquela mulher que é o padrão vamos dizer, da candura, da princesa Cândida, né? E ele chega num cavalo branco para dizer para ela como é que é o mundo. Quando ela fala, eu sei como é o mundo, eu tenho um desejo, ele se assusta. Então esse patriarcado está ressentido. Tem uma branquitude que se ressentiu com os corpos negros dançantes, os corpos negros que inventaram o carnaval no Brasil, que disseram que não tem culpa, que o pecado é uma produção cultural. E isso tem um ressentimento tremendo com dessa branquitude. Misturou isso com uma perspectiva político-religiosa, né, uma leitura hegemônica de uma perspectiva religiosa no campo político. Isso vem se montando há muito tempo. Acho que 2013 foi ali um momento, né, por conta das manifestações. 2014 foi uma eleição que se conflagrou um processo, né, e os grupos mais conservadores disseram o caminho é acirrar o conservadorismo, e esses grupos não têm letramento visual. Supõe aqui, o Queer Museu. Queer Museu tem coisas assim, eu gosto de arte também, né? Vocês são artistas, eu gosto de arte também. O que acontece na arte? Vamos supor, você tem uma hóstia ali escrito vagina. Uma hóstia escrito vagina, uma leitura básica que minhas filhas talvez vão fazer é o seguinte, a hóstia é o corpo de Cristo. Essa artista disse, o corpo de Cristo também é mulher. Escreveu vagina para acentuar alguma coisa. Isso é uma leitura, é um letramento visual. Só que não tem letramento visual num setor da população que ignora os códigos, ignora o movimento. Não sabe como um movimento de um passo de dança que ele querendo colocar para as pessoas. Você movimentou seu pé esquerdo de uma maneira e movimentou isso, você se contorceu, você quer comunicar algo, você está expressando alguma coisa. Eles não entendem esse negócio. Não entende que você pode pintar uma pessoa e pintar o desejo, não entende isso. E aí, essa falta de compreensão, ela tem um horror, eles têm um horror a tudo isso. E aí tem um ataque. Então, acho que assim, tem uma ferida narcísica da branquitude, da masculinidade branca, principalmente, e dos masculinos, dos homens que só têm a masculinidade para ser, homem que além de... só é homem, mais nada além de ser homem, só tem um pênis, né? Para ele ter um pênis assim, homem tem um pênis, é isso que faz ele ser homem. Então, eles não entendem outra coisa, eles não entendem outros corpos, não entendem também que tem masculinidades outras, que tem homens que não têm pênis. Não vai entender esse negócio, né? E aí não entende isso. E aí, como não entende, tem uma questão que eles querem manter um certo... Aí tem um reacionarismo, que é manter a moldura de um passado onde os senhores, né, de engenho, eles mantinham outros corpos subjugados. Então, existe isso no nosso, como diz Lélia Gonzalez, quem não conhece Lélia Gonzalez, acho que está muito mais falada agora, ela fala, tem que colocar a sociedade brasileira no divã. A gente não entendeu o racismo com patriarcado, isso está no imaginário de uma sociedade. É no divã, a gente não entender isso, porque tem um saudosismo, é como se tivesse uma saudade de um momento em que se oprimiam as mulheres de modo público. A população negra era escravizada, indígenas eram mortos ou perdiam seus direitos, população LGBTI que mais não tinha direito, tinha que viver no armário. Então, tudo isso misturado, a pessoa tem uma saudade disso, né? E poderiam realizar os seus desejos nos quartos escondidos, nos subterrâneos. Então, tem muito isso. Então, isso entrou na vida política. Aí imagina o estrago que é esse negócio, porque não tem esse entendimento. Você não tem esse entendimento. Então, alguns, obviamente, entendem, né? Óbvio. O pessoal não é todo mundo... Mas tem uma parcela que é um pouco os que vão na comissão de frente, né? Que não entendem muito bem.
E, obviamente, tem aqueles que, não vou falar nomes aqui, que estão ali nessa orquestra, ali, brincando com isso. E aí, brincando com isso e com os seus mercadismos, né? Vamos vender tudo, vamos não sei o quê, negócio não pode bater Estado. Era isso que o pessoal falava antigamente, Estado mínimo. Esse pessoal fala Estado mínimo. Isso é um perigo. O Estado não pode ser mínimo, ele tem que ter tamanho. Como você vai cuidar de uma sociedade sem ter tamanho de Estado? Vai ser o quê? Uma guerra para pessoas sem comida, pessoas sem emprego? Como é que faz? Tem que ter Estado. O Obama mostrou isso em 2008, e o Obama não é socialista, não, hein? Nem o Biden é socialista. O que o Biden está fazendo agora? Vai gastar 1 trilhão. Se ficar sem Estado, a gente na rua passando fome. Estado mínimo, moral e bons costumes. Essa é uma fórmula perfeita para caos. Morte, caos, loucura e falta de amor. Não tem como amar dessa maneira. O pessoal não ama. O pessoal não consegue amar, pô. Eles se ressentem também que eles não conseguem amar. Aí eles se ressentem. É perigo, é um perigo. Então, pessoal, é um perigo danado, eu diria para vocês. Gente, genial, genial. Nós estamos, enfim, nos encaminhando para os finalmente, mas a vontade de ficar aqui a tarde toda. Agora eu entendo, enfim, quando as pessoas fazem lives de 3 horas, de 4 horas, ou fazem podcast no Spotify de 2 horas e meia. Como falam tanto? Sim, é uma delícia ficar ouvindo, é uma delícia ficar trocando, e principalmente com vocês dois, assim, nossa, é muito bom mesmo. Eu estava pensando nessa questão da objetificação, e isso é um projeto, né? Porque a partir de conceber qualquer coisa como um objeto, eu destituo de mim, né? Enfim, e várias distintas tradições que percebem tanto o outro como a pedra, como, enfim, a onça, quanto parte de mim também, aí fica muito diferente, aí a relação fica muito diferente. Então, se eu vou cortar uma árvore e essa árvore faz parte de mim também, e a gente faz parte de um todo, que é uno, a minha relação com esse corte dessa árvore, ela muda. Não que eu não vá cortar a árvore, mas muda completamente. Ela não é um objeto, ela não está separada de mim, ela não, enfim, eu penso que tem muito a ver com isso também. E eu acho que resgatar esses outros olhares que foram silenciados, que foram escanteados completamente, alguns desapareceram com tanta opressão e, enfim, de tudo que se seguiu, eu acho que é fundamental hoje. E isso, enfim, penso que a arte faz isso de alguma maneira, mantém isso aquecido, mas a perspectiva que o professor Nogueira traz do olhar de uma perspectiva, de uma afroperspectiva ou de uma perspectiva ameríndia, tem tudo a ver com isso. Vivemos num mundo, fizemos parte de um todo e estamos arruinando isso de alguma maneira. E a partir das nossas relações, a partir, enfim, de como amamos, do nosso corpo, do corpo do outro, enfim. É um exercício importante de se fazer, penso eu que fundamental, assim. Penso eu que, enfim, muito importante, assim. Eu não sei se vocês têm algo mais para comentar, para falar, enfim, querem deixar algum recado para o povo de casa, enfim, vamos lá. Eu só faço um convite, quem quiser continuar esse papo, tem aqui o canal do Nogueira, só repetir. Agradeço também que o Jair Felipe, ele comentou, né, o livro Porque Amamos, que é um livro que eu tenho também um carinho, que é meu livro mais recente, né, lançado em 2020. Então, fica aqui a dica, né, do canal do Nogueira e no Instagram, @Nogueira_oficial, sempre sem ir o Nogueira. É isso que eu... essa dica aí. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui, ter sido provocada a fazer esse trabalho, de poder estar aqui com o Renato.
eu teria várias perguntas que fogem um pouco ao nosso escopo, né? Mas enfim, relacionadas à monogamia, patriarcado, etc., né? Eu já te sigo nos canais, eu também, né, estudei, li o livro para estar aqui, mas eu queria, assim, reafirmar a potência, com todos os limites, com todos os grilhões que a sociedade, que essas múltiplas estruturas, que essa ferida narcísica do patriarcado e da branquitude nos impõe, né? Eu queria reafirmar a minha crença no corpo, no movimento e na dança, que esse nosso fazer, ele é sempre incompleto, ele é sempre impuro, ele é sempre claudicante, a gente está sempre na queda, eu acho que muito mais do que a leveza, a verticalidade, o giro perfeito, a gente está muito mais na queda, no tropeço, na tremedeira, no colapso, né? Nesse momento, com o nosso corpo e com as nossas ações. Mas eu vejo assim que é necessário mergulhar também nesse caos ou nessa incerteza que nos habita também, né? E fazer do nosso movimento e do nosso corpo encarcerado aqui nesse quadradinho, encarcerado aqui nessas telinhas, encontrar nesse lugar também a nossa potência para se contrapor da maneira que a gente conseguir a todas essas estruturas que nos limitam tanto, sempre sabendo, né, que é muito difícil, mas sempre acreditando, eu acho, na potência da gente juntos, como, né, juntas, como nós estamos hoje. Era isso, muito obrigada. Gente, vou fazer o papel, então, de o mestre de cerimônias, o que abre e o que fecha. Não me xinguem muito aí, eu também adorei. Agradecer imensamente a presença do professor Nogueira e da professora Mônica Dantas aqui. É um privilégio enorme poder contar com tanto cuidado, com tanto carinho, com um abraço tão personalizado, um abraço tão próximo, tão amoroso, tão cuidadoso. Eu penso que hoje, especialmente, estamos precisando de cuidado, de carinho, de amor. Então, a ideia é façamos o amor a partir dos nossos corpos, que o amor nos transborde, que o amor transborde pelo universo e que a gente consiga seguir, que a gente consiga se reinventar, que a gente consiga construir uma vida com mais harmonia, com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor. Então, era isso. Fechamos com esse amor e que o amor permaneça reverberando por aí. E mês que vem nos encontramos com Corpo e Tempo. Grato a todos e todes, enfim, que estavam aí conosco. Até dia 25 de março, às 18 horas. Valeu, gente. Tchau, tchau.